Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e promete, no mínimo, uma tarde muito agradável, tá? E cheio de informações para vocês. Já vou deixar liberado o WhatsApp, 964450532, está liberado, gente. Quer fazer uma pergunta para os convidados? Aproveita e envia agora, porque nós temos vários convidados. Mas antes... corta pra mesa, corta pra mesa. Olha a beleza dessa mesa, gente. Olha as delícias da Cássia Verônica, confeiteira. Uma mesa de chá da tarde para lá de especial da Verônica Bolos. Já vou ali pra gente falar, mostrar, falar do trabalho dela, que é um trabalho perfeito. E teremos também o doutor Silvio Augusto, advogado, falando sobre condomínios. Quais as suas dúvidas? Não é fácil, né? Morou em condomínio, quais as responsabilidades, os direitos, né? É uma confusão quando mora em condomínio, né? Um reclama do outro, o vizinho reclama. E pode ter cachorro, não pode ter cachorro, pode ter pet, não pode ter pet. E o som até tem que parar 10 horas da noite. Vamos esclarecer essas dúvidas. Então, tá com algum BO, algum probleminha aí no condomínio? Quer esclarecer a dúvida? Já manda pergunta pra gente. E também, olha só, o Laélio Mesquita, artista e influenciador, poderosíssimo, adoro. O designer Laélio Mesquita conta um pouco da sua belíssima trajetória. Eu gosto de gente assim, com conteúdo, viu? E ele tem uma história de vida tão linda. E a gente, claro, vai bater um papo com ele. Olha só, eu vou falar pra vocês, eu tenho que falar, hein? Osmar Amorim, ator e jornalista, a retomada do teatro após a pandemia. Vamos falar, ele tá em cartaz com 4 peças, gente. Daqui a pouco ele volta pra quinta, eu nunca vi isso. Ele não para. Osmar trabalhou comigo aqui, eu tive a honra de tê-lo como colega de trabalho aqui no Tarde é Show, tá? Ele era no Tarde é Show. Então ele trabalhava comigo, ele ficava nas redes sociais, uma maravilha, tá? E a gente vai bater um bate-papo sobre isso. E de cara a cara com elas, com o Marvin Akbar, eu acho que é assim que pronuncia o nome, viu, gente? Com Camila Silveira, especialista em marketing digital, e o Marvin, design de experiência. Programa começando, vem comigo. Vamos lá, Brasil, tá liberado para vocês. Podem mandando as perguntas. Primeiro, boa tarde para os dois, sejam bem-vindos, tudo bom? Tudo bem, né? Maravilhosa. Quero primeiro descrever essa mesa, porque você sabe que essa mesa faz parte do programa todos os dias, a Cássia. Lá. Vou mostrar e você descreva pra gente. Ok. Vamos lá. Imagem na tela, João Borges. Só pra gente descrevendo. Pode mostrar. Mostra uma, pode mostrar qualquer uma, os meninos. O que vocês... Ó, esse bolo aqui, ó, de que é? É brigadeiro? De chocolate. É um brigadeiro, é um bolo todo de chocolate, bem chocolatudo. Né, ele não é um bolo com recheio, porque às vezes as pessoas imaginam que um bolo tem que ter recheio, mas em algumas ocasiões não. E, inclusive, foi baseado numa pessoa que me pediu alguns dias desses aí, um bolo. Cássia, eu não gosto de bolo com recheio. Tem como fazer alguma coisa assim? Falei, tem, a gente faz sim. Claro, adoro. E este aqui é de quê? Esse daqui é um bolo de ninho. Ah, sim, ninho chegou para ficar. Né? Ninho ficou para ficar. É super famoso, acho que todo mundo gosta, as crianças, o adulto, a vovó, o vovô. Todo mundo gosta. E aí tem uma pegada meio Páscoa, né? Então nem só de chocolate vive a humanidade. Tem gente que não gosta de chocolate, então é uma opção bacana também. Sim. Esses são os famosos caseirinhos, né? Que antes era só aquele bolo da vovó. É, um bolo para café. Que era um bolo para café para tarde. E agora não, ele coloca uma cobertura e você consegue consumir ele até numa festa. Coloca uma decoração, né? Mas de acordo com o tema e você consegue colocar ele numa festa bonitinho. Esse outro maravilhoso aí. Esse outro maravilhoso aqui na frente, a gente não pode esquecer. Parece um bolo pétala. Né, então. Parece uma flor. Ele é de cenoura, um bolo de cenoura. Bolo de cenoura é o cobiçado, né? Todo mundo ama, né? É tradição, né? É. Então, na Páscoa, principalmente quando chega esse período, muita gente pensa em bolo de cenoura. Tem ovos, né? Até recheados com bolo de cenoura, é super gostoso. E esses pão de mel? São pães de mel? Isso, tem pães de mel aqui na frente. Olha aí à frente, pães de mel e tem docinho. E tem docinho, não pode faltar docinho. Tem docinho, esse é de churros, brigadeiro de churros. Brigadeiro de churros, aí, pães de mel. Todo mundo adora pão de mel também, né? Ah, com certeza, é paixão nacional. Como que começou a sua história, Cássia? A Veroca Bolos nasceu de um belo dia que eu saí do meu trabalho, resolvi que ia ficar em casa e queria fazer uma coisa que eu já gostasse, né? Que eu achasse que era legal. E eram os bolos. Eu já fazia bolo da festa do filho, do vizinho, da mãe. Então eu falei, vai ser isso aí. E aí começou o Veroca Bolos, fazendo algumas coisinhas e foi crescendo. Estamos aqui. E aqui, dessas delícias da mesa, qual é o carro-chefe assim, que as pessoas mais gostam? Olha, aqui é o pão de mel. Pão de mel. E os docinhos. O bolo de chocolate, mas geralmente o pessoal me pede, por como eu faço decorado, com recheio. Esse daqui foi assim, uma amostra de que, de repente, a gente pode ter um bolo também gostoso, saboroso, sem necessariamente ter uma decoração e um recheio.
Né? Fica bem gostoso. E você tem um espaço físico ou está atendendo só em casa? Atendo só em casa, encomendas. Trabalho na minha casa, não tenho ainda um espaço físico, uma loja, digamos assim. Mas a gente está lá aceitando todas as encomendas. Para aniversário, para casamento. Qual que é a rede social, telefone? Tem o Instagram, @VerocaBolos. Qualquer pessoa que digitar lá, @VerocaBolos com 2 S. Imagina a tela, João Borges. Coloca esse Insta aí. Vamos seguir, lá. Meu povo. O telefone, o WhatsApp, que é o 98860-4792. Qual é? Novamente devagar. 8860-4792. Na bio do Instagram tem um link que clicando lá já cai direto no WhatsApp. Adorei, Maranhão. O telefone está aí na tela. Quantos dias antes precisamos ligar? Olha, geralmente eu pedia 3 dias, mas agora eu estou pedindo para ter um pouquinho mais de antecedência. Uma semaninha no mínimo, né? Não, tem que ser uma semana no mínimo, porque se é um bolo decorado, com doces, com outras coisinhas, a gente precisa ter um tempo maior para organizar. E se eu tiver 10 pedidos 3 dias antes, eu não vou conseguir atender todo mundo. Verdade. Então, para atender a demanda, a gente precisa de um tempinho maior. Certo, maravilhosa. Fica comigo, porque agora nós vamos falar um assunto que vou falar para vocês, hein, gente? Condomínios, viver em condomínios. Viver em condomínios é sempre bacana, mas ao mesmo tempo é complicado. Ele é advogado, tá? O Silvio Augusto, bem-vindo, tudo bom? Obrigado, tudo bem, Nani? Eu que agradeço. Viu? Todo meu. Silvio, me diga uma coisa, o que mais as maiores tretas de quem vive num condomínio? Quem mora em condomínio é uma briga eterna, né? Então, é briga por conta da assembleia, é briga por conta de animal, é briga por barulho. E assim por diante, né? E nós, enquanto operadores do direito, tentamos aí, antes de tomar alguma medida, alguma providência mais judicial, tentar apaziguar os ânimos e tentar uma conciliação. Geralmente esse é o caminho, mas nem sempre a gente consegue. Hoje tem os síndicos, né, já terceirizados, bem profissionais, que é muito bacana isso. Eu acho que veio ajudar muito, né? Eu acho que o síndico profissional, ele chegou para ficar. Porque ele acaba tirando aquela coisa de pessoalidade, né? Do morador, né? Um que é amigo do outro, que favorece um, que favorece outro. Então, com o síndico profissional, isso acabou, né? E me diga, então, por exemplo, tudo sobre a assembleia de um condomínio, o que é a assembleia, quem pode convocar uma assembleia, se você está de acordo, não está de acordo, por exemplo, vai fazer uma obra no seu prédio, eu não estou de acordo. Tem que ser tudo em reunião do condomínio? Você tem que pautar essa reunião antes? Sim. Todas as decisões em condomínio que envolvem a coletividade tem que passar por assembleia, independente de valor. Então, a assembleia nada mais é do que um mecanismo utilizado pelos condôminos para deliberar sobre determinados assuntos. Então, precisamos aí estipular qual que vai ser o valor do condomínio a partir de tal mês. Assembleia. Precisamos aí fazer uma obra de emergência. Se for de emergência, às vezes, pelo prazo, o síndico pode fazer a obra e depois ratificar isso em uma assembleia. Mesmo sem informar? Ele pode informar. Tem que informar primeiro. Ele informa, mas depois ratifica em assembleia. Porque às vezes, estourou um cano, não tem como aprovar. As emergências também, né? Emergencial. Tem gente que implica para tudo, né? Sim, tudo. Não é? Tem gente que implica. Sim, e o negócio do barulho, hein? Olha, barulho é uma briga eterna, né? Constante, né? Então, aquele vizinho que não teve sorte de encontrar um vizinho que seja mais razoável, ele vai passar a vida toda brigando, né? E aí existe a lei para delimitar o que é possível e o que não é, né? Então, quando se fala em barulho, antigamente a pessoa falava, você pode fazer barulho até as 10 horas da noite. Não, mas, depende da altura, né? Depende da altura. Da altura do som, mesmo de manhã, né? Sim. Só que como que você vai medir, né? Qual que é a altura, qual que é o nível de decibéis, né? Então, assim, isso tudo, geralmente você tem que tentar uma composição. Olha, não é sempre que eu faço barulho. Ou eu tenho uma criança, dá para flexibilizar, eu vou tentar maneirar. Não sendo possível, somente em ação judicial com uma perícia técnica, né? Para avaliar se o barulho que o vizinho está fazendo está acima ou abaixo do limite permitido. Tá, mas isso aí é bom quando tem esse caso que você está passando, né? Se tem algum vizinho barulhento ou está fazendo, você primeiro vai direto no síndico e reclama, né? Sim. Toda reclamação passa pelo livro de ocorrências, né? Primeiro uma ocorrência. Aí o síndico vai avaliar, só que o síndico ele não tem, geralmente, só se o vizinho for muito barulhento, né? Mas, por exemplo, tem vizinhos que reclamam que a criança de cima está andando no chão. O povo também é azedo, né, gente? Tem vizinho que eu vou falar, eu não tenho esse problema não, mas tem vizinho que é azedo também. Sim, parece que quer implicar, né? Sim. Tem gente que é enjoado mesmo, né? Aí o síndico, ele fala, olha, eu não consegui constatar que o volume vai te atrapalhar. E aí isso vai para
uma briga judicial, né? É só nos filmes americanos que a gente vê, né? Aqueles vizinhos maravilhosos que traz um docinho, um bolinho pra gente, né? Pra recepcionar. Não é? Tem perguntas, João? Ó, a Júlia de São Paulo está mandando uma pergunta para você, tá? O condomínio faz feiras de artesanato e quer impedir de vender bolo. E aí? O que é feito? Ele faz lá... Ele pode fazer, né? Ele quer fazer as reuniões dele lá, mas ela quer atrapalhar a venda dos bolos. E aí? Então, se ele abriu uma exceção e colocou prestadores de serviço lá dentro, ele não pode impedir que ela também venda os bolos. Claro que tudo isso é uma decisão coletiva, porque vai ser utilizado um espaço que é coletivo. Então, para isso, ele tem que levar essa situação em assembleia. Se ele não levar por algum motivo específico, ela e mais alguns moradores podem fazer um abaixo-assinado e pedir que ele convoque uma assembleia para deliberar sobre esse assunto. Me diga uma coisa, por exemplo, eu estou no meu apartamento, eu tenho direito, por exemplo, ela que vende o bolo, se ela está no seu apartamento, ou desde que também você possa colocar em risco os outros moradores por várias pessoas vir retirar. Então, dentro da lei, o que pode e o que não pode? Então... porque o apartamento é seu. Sim, ela pode fazer o bolo dela e vender. Ela só não pode determinar ou autorizar que as pessoas fiquem entrando no condomínio, né? Porque aí ela vai estar infringindo uma regra da coletividade, né? Então, por exemplo, lá se ela for lá fora entregar... Se ela for entregar, não tem problema nenhum. Né? Até hoje os condomínios têm aqueles espaços para poder colocar, né? Sem trazer risco para ninguém, né? Então, não vejo problema nenhum. Certo, vamos lá. O que é a assembleia de condomínio e quais os tipos de assembleia de condomínio? Você falar um pouquinho para a gente sobre... Nós temos dois tipos de assembleias, que são as ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias, geralmente, é para aprovar valor de condomínio, se precisa fazer alguma obra emergencial, questões relacionadas à contratação de portaria ou algo do tipo. As assembleias extraordinárias são aquelas que são temas específicos, né? Que precisa deliberar sobre a pintura do prédio, sobre alteração de portaria, sobre questões envolvendo entrada e saída de moradores. Eu preciso fazer uma obra na piscina, preciso mexer no salão de festa, comprar utensílios para o salão de festa. Então, isso é uma assembleia extraordinária. A ordinária é feita uma vez por ano, é obrigatório o síndico convocar uma vez por ano, que é justamente para ver se vai ter reajuste da cota condominial, IPTU ou algo do tipo, né? A extraordinária você pode fazer 2 ou 3 ou até às vezes 4 vezes ao ano, dependendo da necessidade. A decisão também é da maioria, né? Sim. Independente que você discorde do que o seu prédio está fazendo, meu prédio mesmo, vou falar. Vai eu falar mal do meu prédio. Meu prédio não tem nada, gente. Ou condomínio caro, não tem nada que possa falar assim, eu vejo os prédios modernos hoje, é cheio de atrativos, né? É isso, é aquilo. Uma academia mais ou menos, entendeu? E a taxa ainda é menor, né? E a taxa lá no céu, o preço lá no céu. Sim. E a gente... Porque quem mora lá foi quem construiu o prédio. Então, fica muito isso, né, Fica muito pessoal, difícil, muito pessoal, né? Então, na verdade... A gente queria que mudasse tudo, mas... O que a gente recomenda sempre em situações como essa, né? Que cria-se um grupo de pessoas, né, de moradores, comecem a avaliar... Quando é pouca gente, é complicado, hein? Então... Poucos moradores. Poucos moradores. Mas comece a avaliar e tente mudar isso em assembleia, né? Porque quem determina é a maioria, né, das pessoas. Então, a partir do momento que ele convocar uma reunião, uma assembleia ordinária ou extraordinária, vocês em comunidade terão que... 10 pessoas, 11 pessoas só. Então. É pouquinho. É muito poucas decisões, né? E os pets, hein? Como fica esse quesito? Então, pets... Porque agora parece meio lei, né? Tem prédios que aceitam, tem prédios que não aceitam. Mas e se você tem o seu pet, você vai mudar para um outro lugar? Então, na verdade, pets é uma discussão muito grande em relação a isso, né? Antigamente nem existia tanto isso. Hoje em dia virou uma febre, né? E conforme jurisprudência, né, as decisões dos tribunais, um cachorrinho, por exemplo, hoje ele faz parte da sua vida. Família. Da sua família. Então, a partir do momento que você proíbe o condômino de ter um pet, você está infringindo o direito de propriedade dele. Então, em que pese ter aí uma cláusula no regulamento interno ou na convenção de condomínio, mesmo que tenha sido votado em uma assembleia, ele está infringindo uma lei que é muito maior, Código Civil e etc. Então, hoje, o síndico não pode proibir a pessoa de ter um pet. Sim. O que ele pode fazer é criar regras para que esse pet não incomode os vizinhos, né? Que é o direito ao sossego, à saúde,
Não andar com ele sem não andar com ele sem estar na coleirinha, recolher os dejetos dele quando cair no chão, aquela coisa toda. Se estiver fazendo muito barulho, infelizmente, não tem como você amordaçar um cachorro, né? Sim. Mas também tem situações que a pessoa sai para trabalhar e deixa o pet sozinha trancada na sacada, olhando os moradores na piscina. Então, ele vai ser notificado para ele tomar algumas providências, né? Aí multa, né? Aí tem multa, primeira advertência, segunda multa, e aí vai conforme o regulamento. Eu adorei, eu adoro, doutor Silvio. Geralmente é sempre uma confusão, é babado e confusão, meu bem. É sorte de quem tem bom vizinho, né? Se não tem, vai ficar nessa confusão sempre. Mas a melhor coisa a fazer em qualquer situação é primeiro ir direto no síndico e participar das reuniões também, né? Que muita gente quer opinar, mas não participa das reuniões, que é onde é delegado o que vai ser feito e o que não vai. Ali é o seu momento de voz, né? Quer reclamar sobre algo sem participar, não dá, né? Então participe, né? Rede social, como é que nós encontramos você nas redes sociais? Silvio com Y no primeiro I, Silvio, vamos lá, imagem na tela. Silvio, vamos colocar o Insta, doutor Silvio. Silvio com Y, Augusto, JR. Aí você Obrigada, viu, doutor? Obrigado você, Gratidão. Volta mais vezes, tá? Volto sim, um prazer. Maravilhosa. Rede social, como que nós te encontramos para pedir essas delícias? O @verocabolos. Olá, esperando vocês. Obrigada, amada. Eu que agradeço, gente. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saiam daí, porque tem muitos convidados maravilhosos hoje para vocês. 964450532. Tá liberado se quiser mandar perguntas para os convidados. Tudo isso, daqui a um minutinho, já volto.